Bom dia pessoal, 9 horas, sabadão, dia de live, 9 horas em ponto. Tema de hoje é um tema muito legal, muito interessante, então chama o pessoal aí para assistir, que o tema é garantia de veículos na compra e na venda, né? Quais são os direitos, quais são os deveres, quem deve dar essa garantia, quanto tempo ela é e tudo que permeia este assunto, né? Da garantia na compra e venda de veículos seminovos. Comentar alguma coisa também sobre ali o aspecto da garantia de veículos 0 km, mas o foco mesmo vai ser na de veículos seminovos, que é o meu dia a dia, né? Aqui como lojista, e falar sobre o aspecto legal, também contar alguns fatos interessantes que valem o debate. E é muito legal você entender seus direitos, saber até onde eles vão, né? Entender qual é a responsabilidade da loja, até onde ela vai, para você também saber o que você pode cobrar, o que você não pode cobrar, o que a loja tem que fazer, o que a loja não precisa fazer. Tudo isso baseado no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que é quem, né, rege as regras para a compra e venda de veículos seminovos. Então, se você tiver alguma dúvida, né, tiver algum caso que aconteceu com você e você quiser a minha opinião, pode colocar aí, tiver alguma dúvida pode perguntar também. Vamos fazer um bate-papo aí sobre compra e venda, sobre a garantia na compra e venda de veículos seminovos, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, né, a gente tem que partir de uma base, né, de algumas explicações, que vão ser a base do assunto. Quem entra no ramo, né, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um lojista, eu quero entrar para o ramo de compra e venda de veículos seminovos. Então, o primeiro de tudo é você saber que já existem as regras. Então, você está entrando no mercado, você tem que conhecer elas e, achando que são justas ou não, elas são as regras vigentes. Então, você tem que entrar preparado para cumprir essas regras. Não adianta você depois achar ruim as regras. Elas estão ali, você vai optar por entrar naquele mercado, então você está aceitando as regras, né, do mercado. Algumas regras são discutíveis, mas isso, enquanto elas ainda são discutidas, você tem que cumprir as regras que estão valendo. Aí você segue discutindo lá, busca alterar alguma coisa de alguma maneira, mas você é obrigado a seguir aquelas regras, né? Você não pode ficar discutindo elas com o seu cliente. Todo negócio envolve risco. Querendo ou não cumprir essas regras, você está assumindo esses riscos. E aí você coloca um prêmio nesse risco. O que é o prêmio no risco? É a quantidade de lucro que você acha que vale que tem que ter no mínimo para estar assumindo aqueles riscos, né? Então, quando a pessoa fala assim, pô, mas eu trabalho com um carro mais baratinho, carro de 10 mil, 15 mil, às vezes o cliente quer me cobrar uma garantia de um motor que é 8 mil reais, é 80% do preço do carro, e eu não acho justo. Pois isso é discutível. Mas você entrou sabendo a regra, e a regra o que é? Não importa o valor do carro que você vendeu, você tem que dar a garantia de 90 dias. Então, se você não concorda com a regra, você tem duas opções. Uma, você não entra no mercado, e a outra, você entra no mercado, segue a regra e, de alguma maneira, discute ela, buscando uma nova lei, buscando uma alteração da lei, mas até que isso traga algum resultado, você tem que seguir a lei. E aí nós entramos num outro ponto da base da discussão. Qual é a lei?
A lei ela está no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, que foi escrito lá em 1990. Então, até 1990, não existia regra. Quem dava a regra era o mercado, era o dono da loja, ele fazia daquilo ali até poderia ser um marketing, um diferencial, né, a questão da garantia. Mas a partir ali de 1990, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor e a lei que descreve a questão da garantia é a Lei 8.078/1990. Né, 1990 é a data que ela foi escrita. E aí o que diz essa garantia nela? Ela é a garantia legal. Né? O que é uma garantia legal? É a garantia que você é obrigado a dar para o consumidor. E ela é uma garantia legal de 90 dias para vícios ocultos. Essa garantia, o que ela cobre? Né? A grosso modo, ela cobre o veículo inteiro. Né? Há aquele senso comum que muita loja tenta trabalhar, garantia de motor e caixa de transmissão, né? As peças do motor e as peças da caixa de transmissão. Tudo bem, tem gente que acha que isso é justo, tem até cliente que concorda que isso é justo e que cobraria a loja somente por isso. Porém, como eu falei, nós vamos seguir a regra e a regra não diz isso. A regra diz que a garantia é para todo vício oculto, para todo problema aquele que o consumidor não conseguiu identificar e que não são perceptíveis na hora da compra. Ele foi perceber depois, ele tem direito de comprar. E aí isso inclui várias coisas, um amortecedor que daqui a pouco começou a bater, que estava com um desgaste, ele não conseguia identificar e apresentou um problema ali na frente. É uma bateria que estava próximo do fim da sua vida útil e lá na frente ela arriou, né, pifou, e aí o cliente tem o direito de cobrar. É um multimídia que apagou, ele não tem como identificar o desgaste, né, de uma tela multimídia, então apresenta o problema, tem direito, né, do ressarcimento. Então tudo isso são os ditos vícios ocultos que pela legalidade, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que ser coberto pela garantia da loja. Né? Quando essa garantia ela chega para a loja tem algumas opções para lidar com isso. O consumidor ele pode exigir a troca do veículo, né, por um igual, o que é difícil numa loja de seminovos ter um veículo igual, cada carro é um carro, mas pode exigir a troca e aí é feita uma negociação por um veículo semelhante, acerta-se ali uma diferença para mais ou para menos, um carro que agrade ele. A devolução integral do valor pago, né? A gente pode falar, não quero mais o carro, então você devolve ali o valor pago em dinheiro para o cliente. O conserto sem custo, que aí é o conserto tradicional da garantia. Né? Você também, de forma contratual, pode aplicar um desconto, né, para o cliente. Por que acontece? A loja ela tem o dever de arrumar, mas ela tem o direito de arrumar onde ela bem entender, né? Então assim, ela tem o dever de arrumar o carro, mas ela tem direito de escolher onde este carro vai ser consertado. Então isso não é determinado pelo cliente. Então o cliente ele veio na loja, o carro apresentou um defeito no amortecedor. A loja que vai escolher onde, né, vai ser feito o conserto do carro, claro, de maneira satisfatória, segura, né, correta,
sendo bem claro, sem gambiarra, como deve ser feito o serviço, a loja vai lá e escolhe onde vai ser feito. O cliente ele não pode simplesmente encostar o carro dele lá, mandou arrumar o amortecedor e chegou aqui, ó, tá aqui a nota. Não funciona assim, né? Então apresentou o defeito, vem até a loja, a loja vai até o mecânico de confiança, o mecânico parceiro da loja, é feito o diagnóstico, é feito o conserto sem custo para o cliente. Então, por isso que eu falei, envolve direitos, né, e deveres. E se dentro de um acordo o cliente fala assim, não, eu quero fazer no meu mecânico de confiança, tudo bem. Então eu vou aplicar um desconto no carro. O cliente identificou lá o problema no amortecedor, aí no meu mecânico isso vai me custar R$1.000. E aí ele prefere fazer no mecânico dele, mas o mecânico dele está dando R$1.200. Não, então tudo bem, eu te dou um desconto de R$1.000 e você vai lá e faz esse serviço lá no seu mecânico. E aí você paga a diferença. Beleza? Também é possível isso. É possível isso posterior à compra, lá depois, dentro do período de 90 dias. Como também é possível isso numa outra uma situação bem realista e bem rotineira. Estou vendendo o carro, o cliente pega o carro para o test drive, ele fala assim, quero levar o carro no meu mecânico. Tudo bem, nosso consultor aqui vai te acompanhar, vocês vão até o seu mecânico de confiança, ou pode trazer o mecânico até a loja para uma avaliação, não tem problema. E o mecânico fala assim, o carro está tudo certo, está ótimo, está aprovado, entretanto eu recomendo a troca dos amortecedores dianteiros. Aí a loja vai sendo esta, mas recomenda porque está com desgaste ou está com defeito? Não, ele está com defeito. Quanto é que é o conserto? É R$2.000. Não, tudo bem então. Eu vou te dar um desconto aqui para trocar o par de amortecedor dianteiro, R$2.000, identificado pelo seu mecânico, e você vai lá fazer o serviço. Isso já na hora da entrega do carro. Aí é uma questão negociada, a loja pode também aceitar ou não, falar assim, não, dessa maneira eu não tenho interesse em fazer negócio, não me interessa, tudo bem. E aí não se conclui nem a negociação, né? Tem uma outra garantia também, que aí ela vem mais do mercado de 0 km, que é a garantia contratual. O que acontece? O produto novo ou seminovo, ele tem que ter essa garantia legal, né, que é baseada na lei, dos 90 dias. Porém, as marcas também entregam a garantia contratual, que é uma garantia definida nos termos da marca que está te vendendo o carro. Então ela te dá os 90 dias da garantia legal e a partir daqueles 90 dias, na forma de um contrato, que aí quem rege as cláusulas do contrato é quem está te vendendo, porque já fugiu da parte legal, é o que eu quero te fornecer, da maneira que eu quero te fornecer este a mais. Então eu posso botar lá, depois então da garantia legal de 3 meses, eu vou te dar mais 9 meses de garantia contratual. Então, nesses 9 meses a mais de garantia contratual, eu que escolho as regras. A regra vai ser definida entre nós dois, entre o vendedor e o consumidor, mas geralmente parte do vendedor a regra, né? Ele não vai discutir a regra dele com cada negócio que ele faz, então ele já estabelece um padrão para este contrato. Ele pode estabelecer, não, depois da garantia legal dos 90 dias, nós vamos ter aqui um contrato de uma garantia estendida de mais 9 meses, que vai ser para motor, e aí especifica as peças do motor, e caixa de transmissão, e especifica as peças da caixa de transmissão. E aí é só para esses itens mesmo, né? E aí é como as marcas trabalham essas garantias de 12 meses, 36 meses, até 60 meses. Essas garantias elas são garantias contratuais e geralmente elas não são garantias totais. Se você for olhar lá o manual do seu carro, que tem garantia de 3, 5 anos, 7 anos, 10 anos,
são garantias bem mais restritas, são garantias para itens específicos, geralmente itens que têm uma resistência maior, itens mais robustos, né? Então, geralmente o motor, caixas de transmissão, quando o híbrido, o sistema elétrico, o sistema de baterias. E aí também junto, né, do que abrange, de quanto tempo abrange esta garantia contratual, ela também vem com exigências, então exige-se da parte do consumidor ali que ele faça as revisões periódicas dentro da concessionária ou em local autorizado com registro em nota fiscal, siga rigorosamente o manual de garantias. Existe também muitas vezes um limite de quilometragem, existe também regras para como este veículo é usado para a garantia contratual valer. Então, vamos por carros de uso severo. O que é uso severo? Uso para trabalho. Uber é considerado um uso severo. Então, a garantia contratual que eram de 5 anos para uso severo, ela é menor. Se na garantia contratual de 5 anos a empresa te pede que você faça revisão a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, para uso severo, ela pode passar para 5 mil quilômetros e 6 meses. Então, tudo isso, quando for contratual, vai estar especificado no manual. Lá que quando você assina o recebimento, você está assinando que você está de acordo com aquela garantia contratual, né? Beleza? Então, são as duas garantias, a garantia legal e a garantia contratual. Eu lido com as duas aqui, falando agora de mim. Aqui na Mesquita nós trabalhamos com carros seminovos, carros na sua grande maioria ainda na garantia de fábrica, carros que geralmente eu compro para pôr aqui à venda, são carros aí com 1 ano, meio ano, 2 anos, 3 anos de uso. E como hoje a maioria dos carros tem até 5 anos de garantia contratual, a grande maioria desses carros ainda estão na garantia de fábrica, né? Nós sempre tomamos o cuidado aqui de comprar carros com as revisões em dia, manual carimbado, né, que estejam seguindo aquelas regras exigidas pela montadora e que ainda seguem na garantia de fábrica. Porém, alguns carros que eu pego em negócio na troca desses carros seminovos já estão fora da garantia, né? Então, eu pego um ali, como eu peguei agora, um Cruze 2017, um carro muito bom, um excelente histórico, tinha um ótimo antigo proprietário que nós conhecíamos, um carro estruturado, lacrado, manutenção em dia, porém é um carro já com 93 mil quilômetros. Então, por mais que você cuide 100% dele, várias peças deles já apresentam desgaste. Isso é natural do carro. Se fosse um carro, né, que não estivesse dentro dos nossos padrões, né, às vezes nós repassamos para parceiros que trabalham com este outro nicho de mercado. Mas vamos supor um carro que aprovou, beleza, passou aqui em todos os nossos critérios do nosso checklist. É um carro que está jóia para o nosso showroom, vamos vender ele aqui na loja, porém ele é um carro de 93 mil quilômetros. Então eu estou assumindo alguns riscos, né? Quais são os riscos? Os riscos dos desgastes de um carro de 93 mil quilômetros. E aí quando eu for vender este carro, eu vou estar 100% pautado ali pela garantia legal dos 90 dias. Eu não vou ter o suporte de uma garantia de fábrica, né? E a garantia vai ser total, vai ser para o carro inteiro. E aí nós vamos entrar num assunto muito legal. Como que eu lido com essa garantia de um carro inteiro, né? Ou como é que eu vou saber o que vai estragar num carro, não vai, num carro aí, seus quase 100 mil quilômetros. Então eu vou explicar mais um pouco de como funciona o processo aqui na loja para esse carro chegar até a venda, o que nós fazemos, tudo que nós levamos em consideração, porque isso é importante
para poder entender esta questão da garantia. Vamos seguir com o Cruze aqui como exemplo, porque ele é um excelente exemplo. Esse Cruze entrou, ele chegou aqui a primeira vez quando ele foi para ser negociado na troca de um outro carro, foi feita uma avaliação pelo nosso avaliador, né? Primeiramente a gente checa a estrutura do carro, pô, é um carro lacrado, beleza. Checamos então posteriormente a parte mecânica, nós andamos com o carro, checamos câmbio, suspensão, levamos no nosso mecânico de confiança, ele checa o motor, ar-condicionado, pô, o carro tá funcionando tudo certinho, beleza. Fechamos o negócio, o carro vem para o nosso estoque, vai para o checklist. Agora é um checklist detalhado. Então, vamos pegar o carro com calma, tem o passo a passo ali do nosso checklist, com todos os itens que devem ser observados, estéticos, mecânicos, itens obrigatórios, tudo isso é verificado e vamos apontando tudo que tem que ser feito. Levamos aqui, olhamos com mais calma, tem um amortecedor batendo, faz o serviço. O óleo está próximo de vencer ou vencido, óleo, filtro. Tem correia dentada? Troca a correia dentada, independente de como ela está. Quando o carro tem correia dentada, a correia dentada é substituída, substitui a correia dentada. Né? O carro está apresentando um ruído no freio, verifica. Pastilha de freio, passe no disco, faz. Condições do pneu, verifica. Não, pneus estão bons, obviamente com desgaste se trata de um carro novo, mas os pneus estão bons, mantém. Chegou na marca TWI, marca de segurança do pneu, substitui os pneus. É um par, é os 4, substitui os pneus. Beleza. Tem parte estética para fazer? Pintura, martelinho de ouro. Não tem, faz. Mas isso aí já não envolve mais a parte da garantia. Né? Vamos focar aqui na parte mais mecânica mesmo. Né? Verifica ar-condicionado, verifica os vidros elétricos. Né? Tá tudo funcionando, tá tudo ok. O que a gente não faz, obviamente, é pegar um carro, desmontar ele 100%, pegar um paquímetro, por exemplo, e verificar o desgaste de cada peça. Isso não existe. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui até onde é visível e passível de uma avaliação, é feito pela loja. Uma loja séria vai fazer. A loja quer fazer. É mais barato a prevenção, né? É mais barato prevenir do que remediar. Então, prevenir um problema maior sai muito mais em conta do que ali na frente eu ter que dar uma garantia de um item muito mais caro. Então, a loja faz. Mas é óbvio que a pastilha de freio está desgastada. Às vezes uma pastilha de freio ela está ainda com 40% da vida útil dela. Eu não vou trocar e por 4 pastilhas novas. O carro é um carro seminovo. Então, a pastilha ainda está boa, tem ainda 40% da vida útil dela, mantém. O disco de freio está desgastado, óbvio que está desgastado. Mas ele está empenado? Não está. Ele ainda está dentro da margem de segurança? Está dentro da margem de segurança, tem ainda mais 60% de disco de freio. Não vai ser colocado o disco de freio novo. Vai se manter. Aquele disco de freio ainda está bom. Pneu. O pneu chegou no TWI, tem que trocar. Tem uma bola, tem que trocar. Tem um conserto lateral, coisa que não se faz em pneu. Troca o pneu. Mas o pneu é bom, então conserto lateral. Não tem a questão de segurança, troca-se o pneu. Aí como eu falei, mais um item como uma correia dentada, por exemplo. Eu não sei a qualidade da correia dentada que foi colocada ali. É um item que o custo dele pelo risco que ele traz não vale a pena. Então você troca ela independente de qualquer coisa. Troca a correia dentada, bota uma nova que você sabe a origem. Óleo e filtro, troca óleo e filtros. Né? Já vai te prevenir muita coisa. Mas vamos supor assim, óleo de câmbio automático.
né? Esse é bem polêmico. Geralmente, né, por via de regra, a cada 40 mil quilômetros, né? Tem marca que pede a troca, mas aí o mecânico fala que não se troca. Tem marca que fala que não se troca, o mecânico fala que troca. Dá uma live só sobre isso, né? Até acho que tem uma live aqui sobre câmbio automático. Mas vamos lá. Óleo de caixa. Aí vamos supor, eu pego aqui um carro que teve todas as revisões na concessionária a cada 10 mil quilômetros. Ali com 40 mil quilômetros se seguiu o manual, foi trocado o óleo da caixa. E o carro agora está com 60 mil quilômetros. Então esse óleo da caixa ele já tem 20 mil quilômetros de desgaste. Só que ele ainda tem 20 mil quilômetros para rodar. Eu não vou trocar esse óleo da caixa. Mas é óbvio que se você for lá e tirar uma amostra, vai aparecer um óleo, né, já mais queimadinho, um pouquinho mais escuro, mas ele ainda está dentro da sua vida útil. Não vai ser feita a substituição, ele ainda tem mais 20 mil quilômetros para rodar. Então a gente sempre trabalha dentro deste bom senso. Não há uma regra, né? Cada carro é um carro que tem que ser estudado, tem que ser feito um checklist. Então o que eu quero dizer com isso tudo é que até onde é identificado um problema no checklist é arrumado, mas os itens que estão desgastados, mas ainda dentro de um desgaste natural e ainda com uma boa margem para ser utilizado, é mantido. E aonde eu vou chegar? Eu participo de muitos grupos de loja de carro, com vários parceiros lojistas, e nós trocamos muitas mensagens entre nós, além do grupo, de casos, de situações, a gente se ajuda muito por ali, com opiniões, com ideias, né? E é muito comum um caso assim, ó, o cliente compra um carro, a gente compra um Cruze desse com 95 mil quilômetros, igual eu tenho aqui. E tudo bem, eu fiz ali a revisão, correia dentada, óleo, filtro, a bateria tá boa, o carro tá aqui, tá tudo certinho, não tem um amortecedor batendo, não tem nada, não tem uma pastilha de freio cantando, tá tudo ok. Aí o cliente foi vendido, ele tá rodando com esse carro há uma semana, ele encosta lá no mecânico dele e fala assim, faça uma revisão. Fazer uma revisão é uma revisão, não é um reparo. Olha, são coisas bem distintas, né? Faça uma revisão. Quero verificar como estão os itens do carro. Aí o mecânico dele vai trazer uma ordem de serviço assim. Sugiro a troca do óleo da caixa, né? Já tem um desgaste aqui no óleo da caixa. O bom aqui é essas pastilhas de freio aqui, certo? Já está trocando, elas estão com desgaste. Aí você já aproveita e troca esses discos de freio, que eles também já estão com desgaste. Estou verificando aqui, que você já pode estar fazendo também uma revisão aqui no arrefecimento do seu carro. Você pode estar trocando aqui essas mangueiras, pode estar trocando o líquido, fazendo uma higienização do sistema de arrefecimento, né? Então o cara passa lá uma série de itens que ele recomenda, fala assim, não, se fizer isso aqui, teu carro está zerado. Beleza, aí o carro não está apresentando um problema, são itens que naturalmente e obviamente, é óbvio que estão desgastados, porque não se trata de um carro 0 km. E aí é muito comum, não acontece, né? De a pessoa pegar essa ordem de serviço e levar lá na loja, olha aqui, você me vendeu o seu carro, levei no meu mecânico, pedi para ele fazer uma revisão e estou com essa ordem de serviço aqui de 5, 6 mil reais, 7 mil reais, que eu estou fazendo uma revisão e quero a garantia. E aí é neste momento que a garantia entra num ambiente cinzento, né? Porque, como eu falei, o carro apresentou defeitos, ele está com defeito, o sistema de arrefecimento, o carro estava aumentando a temperatura do carro, estava com vazamento naquela mangueira,
né? A caixa, o óleo estava vencido, estava apresentando algum tranco, foi feito algum serviço na caixa que precisou trocar o óleo, os freios já estavam, né, cantando, fazendo barulho, afetando a frenagem, você sentiu o carro trepidar, o disco está empenado. Esses são os defeitos. Não, o carro não teve por parte do cliente o relato desses defeitos. O que aconteceu, de fato, foi que ele pegou um carro usado, levou no mecânico e ele atestou o óbvio, que o carro usado, ele está usado, né? E agora a pessoa vem exigir esta garantia alegando um vício oculto. Então isso que é muito mais, né, discutido e que não, talvez não deveria, mas eu abro aqui, né, o debate, porque se trata de um carro usado. E aí chega nesta área cinzenta, muitas vezes gera um atrito. Mas falo aqui que isso é raríssimo, isso aqui comigo basicamente não acontece. Eu vendo carros seminovos, somos muito transparentes com os consumidores, assim como eu estou sendo transparente aqui. Sou bem transparente nas lives. Nós somos com o nosso consumidor, nós sempre falamos que se trata de um carro usado, que a pessoa pode ficar à vontade, levar no mecânico dela. Se ela quiser estar discutindo alguma questão de desgaste, que trate comigo antes de fechar o negócio, porque tem coisa que eu vou achar viável, vou achar que vale a pena estar fazendo por desgaste ou não, tem coisa que não vale a pena fazer, que eu não vou fazer. Mas eu nunca, jamais vou negar a garantia de um defeito que o carro esteja apresentando. O cliente, vamos supor, comprou este Cruze e, pois não, estou andando com o carro a 80 km por hora e o carro faz um baita de um zunido, tripida. O que será que é? Não, vamos olhar. Pô, os pneus, pneu escamado. Pneu escamado é uma coisa bem difícil de identificar visualmente. Você basicamente identifica ele usando. A garantia de pneu escamado tem que ser dada. Eu freio o carro e o meu carro trepida na hora que freia. Chega lá, os discos, né, dianteiros empenados. Dá um passe, não dá, não serve o passe, tem que substitui. Faz o que tem que ser feito, o problema vai ser resolvido. O meu carro está aumentando a temperatura, né? Tá com vazamento, tem uma aguinha ali no cofre do motor. Vamos verificar. Vamos verificar aqui o sistema de arrefecimento. Troca a mangueira, higieniza ele, bota líquido novo, pronto. Foi solucionado um problema. O meu carro tá dando um tranco na marcha, cara. Vamos dar uma olhada nisso aí, o que pode ser? Traz aqui. Tem que fazer um reparo, uma substituição do óleo, talvez resolva. Vamos fazer a substituição integral do óleo da caixa. Isso é o que é uma garantia, né? Que a loja não deve de maneira nenhuma se eximir da responsabilidade. Então estas são áreas bem curiosas, né? Porque muita coisa é discutida, né? E quando a gente aqui na loja pensa que já vivenciou de tudo, sempre aparecem casos novos e extraordinários. E aí assim, foi identificado um problema, né? Beleza, foi identificado o problema. Como que a loja... e aí foi a loja de primeiro momento e até por parte do cliente quer que aquele problema seja solucionado. A pessoa gosta do carro, ela nunca chega aqui para devolver o carro porque o carro apresentou um problema, né? Ela sempre quer que a loja arrume, tá tudo certo.
sempre lidamos disso bem de boa, até legal, recebemos o cliente aqui de volta na loja, conversamos. O pós-venda ele é até muito mais importante do que a venda em si, né? Então, como que a loja conserta isso, né? Vamos entrar neste detalhe aqui, né? A loja ela tem 30 dias para solucionar aquele problema. Então, já definimos que a loja escolhe onde vai ser solucionado e ela tem 30 dias. Se dentro de 30 dias ela não conseguir resolver o problema, por mais diversos motivos, pode ser que não tenha peça, um carro importado, pode ser que tenha feito o conserto e não resolveu, voltou a dar o mesmo problema. Se dentro desses 30 dias a loja não resolver, ela tem que conversar com o cliente, porque o cliente aí tem o total direito de ser, né, ressarcido integralmente o carro. Mas é difícil também o cliente querer se ressarcir, porque ele gosta do carro. E aí você senta com ele e conversa, olha só, eu não vou conseguir te entregar um carro em 30 dias, o seu carro é um carro importado, está em falta essa peça aqui, nós temos que aguardar essa peça chegar. Aí você tem que entrar em um acordo com o cliente, explicar a situação, né? E o acordo vocês que definem o que vai ser feito. Eu vou te emprestar um carro, eu vou alugar um carro para você. Ou o cliente vai falar, não, tranquilo, resolve aí, estou de boa, sossegado. Mas se não resolver em 30 dias, tem que ter essa conversa com o cliente. Mas até os 30 dias, a loja tem 30 dias para resolver o problema, vamos botar assim, entre aspas, sem dar satisfação do tempo. Né? Mas a gente sempre dá satisfação do tempo por uma questão de bom senso e respeito àquele cliente. Né? Informar, ó, seu carro está lá na nossa oficina, foi feito esse diagnóstico aqui, é um problema na peça tal. Pedimos, ó, é um problema no módulo. Porém, este seu módulo aqui, nós tentamos consertar, não foi possível, nós vamos ter que pedir um novo. O novo não tem pronta entrega, vai levar uns 10 dias para chegar. Então a gente vai mantendo, né, dentro desses 30 dias o cliente a par do que está sendo feito, né? Porque ele tá sabendo, tendo uma noção, né, acompanhar o serviço, ver que a loja está realmente interessada em solucionar aquele problema ali, né? E aí, se dentro de 30 dias não resolver, é como eu falei, você conversa com o cliente, ele tem total direito de ser ressarcido de todos os custos e de maneira integral sobre o carro sem ser discutido, ou você entra num acordo com ele, segue buscando solucionar o problema. Mas tem casos interessantes, por exemplo, nessa questão do tempo. Tem cliente que, vamos supor, apresentou um problema no carro, numa sexta-feira. Aí ele vem e te traz o carro. Ou você vai lá e pega o carro de guincho, vamos supor. Pô, meu carro está com um problema no motor, não funciona. Tudo bem, a loja vai resolver. Mas eu preciso do carro porque eu vou viajar. Não tem como operar milagre, né? Primeiro nós vamos fazer um diagnóstico. Então você me empresta um carro, é meu direito. Não, não é seu direito. A loja não tem obrigação nenhuma de fornecer carro reserva para cliente. A loja tem a obrigação de, dentro desses 30 dias, solucionar o problema do carro. Se infelizmente ele tinha um compromisso, uma viagem, qualquer coisa do tipo, não tem o que ser feito. A não ser que parta da loja, né, alguma atitude em relação a isso. Mas de maneira legal, mais uma vez, existem os deveres e os direitos. A loja vai cumprir com o seu dever, que é pegar aquele carro e dentro de 30 dias entregar ele pronto. Mas ela não tem dever nenhum, né, ela não é responsabilizada em nenhum momento pelos compromissos daquele consumidor. Então, só para deixar bem claro, né, a loja não é obrigada a fornecer um carro reserva, a loja não é obrigada a solucionar o problema em 24 horas, em 10 horas, porque a pessoa tem um compromisso ou por qualquer outro motivo. A loja tem o dever de, em 30 dias, solucionar o problema do carro.
Aí, uma outra questão, né, de direito de garantia. Aí, como eu havia feito aquele disclaimer, aquela explicação lá no começo, né? Quem entra no mercado tem que estar ciente das regras, não pode alegar desconhecimento. Isso é até um fato jurídico, não pode alegar desconhecimento, né, da regra do mercado que você está entrando. E também depois não adianta achar ruim, a regra é 90 dias garantia total. E aí existe o tal do carro do repasse. Como é que funciona essa questão do carro do repasse? O repasse, ele é somente válido entre CNPJs que negociam carro. Eu só posso repassar carro para outra loja que também compra e vende carro. Aí existe o repasse sem garantia. A loja que repassa carro, aí entre aspas, né, porque não existe, para consumidor final ou para os ditos investidores, que são os negociantes informais de carro que não possuem CNPJ constituído com KNAI de compra e venda de carro, né? Que tem muito disso hoje. Aí passa a valer o Código de Defesa do Consumidor naturalmente, porque a pessoa não pode abrir mão dos seus direitos, isso é lei no Brasil. Repassei um carro para um consumidor final, ele assinou um contrato abrindo mão de seus direitos, dizendo que está comprando o carro no estado que se encontra, abrindo mão dos 90 dias de garantia, assinado, reconhecido por ele, pelo pai, pela mãe, pela avó, de tudo quanto é maneira, não vale. Vale o CDC. Só não vale o CDC entre revendedores de carros. Então, isso não tem que ser discutido. Não adianta. É um problema, é uma incomodação. É justo? Não é justo? Como eu falei, isso não importa porque essa é a regra. E quem entra no mercado sabe a regra. Quer correr o risco? Você está correndo o risco. Né? Você sabe dos riscos. Esse cliente pode ir no Procon, pode acionar o CDC e pode te cobrar. Não importa se o carro era de 20 mil reais, você vendeu para ele por 10 mil reais. Você deu 10 mil reais de desconto porque o carro é no estado que se encontra e foi um repasse. Não importa. Se isso for lá para frente, é 99% de chance que você vai ter que dar a garantia. É como eu falei, é justo? Não é justo. A discussão é muito válida, porém, não é a regra, não é a lei é uma só. Então, né, nós como entidade aqui, como grupo, podemos discutir, nos unir, né, mudar a lei ao longo do prazo, mas até que ela não se altere, essa é a regra, né? Veículos para carro de leilão. Eu não trabalho com leilão aqui na Mesquita. Nós não trabalhamos com leilão de banco, leilão de financeira, não é o meu mercado. Mas se a loja compra um carro de leilão e vende, mesma coisa, é Código de Defesa do Consumidor, é a mesma lei, independente se o carro é de leilão. Tem, né, um agravante que vamos dizer que a pessoa ela tem que ser informada de que ela está comprando um carro de leilão. Ela tem que ter plena ciência do que ela está comprando. Então, a loja tem que elaborar ali um documento, o consumidor tem que assinar a ciência de que aquele carro ele é de leilão. Leilão de banco, leilão de financeira. Tem que estar sabendo, tem que assinar. Então, tem esse agravante ainda que a loja tem que estar atenta, né? Então, resumindo, né, a garantia ela é de 90 dias.
independente se o carro para o consumidor foi o repasse ou não, ela é garantia total e ela é garantia para defeito. Lembrando que revisar o carro não é garantia. Se o carro é de leilão ou não, tem que dar garantia, tem que comunicar ao consumidor. Há um outro ponto aqui, né? Bastante dúvida. E a garantia entre abraço carrador, amigão, cliente, né? Eu já muito cliente dele muitas vezes. O carrador já é meu cliente muitas vezes. Cara, nota 10 aí. Abraço, amigo, sucesso para ti. Entre pessoas físicas, há garantia, mas quem rege essa garantia não é o CDC. É o Código Civil, e aí ela é uma garantia que vai ser discutida, né, de maneira civil, e ela é de 30 dias apenas. Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó. O CDC ele não se aplica em negociações entre pessoas físicas. O comprador ele pode recorrer ao Código Civil, né, vícios redibitórios, artigo 441 a 446, que dá prazo de 30 dias para bem móveis, como carros, se o defeito for oculto. Mas aí tudo é muito mais discutido, tudo é muito menos amparado pela lei, né? Tudo é muito mais vago. O CDC ele é muito mais incisivo, ele protege muito mais o consumidor, né? E não podemos esquecer que todos somos consumidores. Eu sou um fornecedor, mas a grande maior parte do tempo eu sou um consumidor, né? Estou sempre amparado pelo CDC. Beleza? Então, garantia ela é total, 90 dias. Não existe repasse de loja para pessoa física. Carro de leilão tem garantia, tem que ser informado que é de leilão. A partir de 90 dias a garantia ela é contratual, então quem escolhe os termos é o contrato, você tem que seguir as exigências do contrato e só pode cobrar o que está discriminado ali. O que mais que poderíamos colocar aqui no resumo? É basicamente isso, né? O consumidor tem, a loja tem que resolver o problema em até 30 dias. A loja escolhe onde vai ser resolvido o problema, não é o consumidor. Depois de 30 dias tem que sentar e conversar com o cliente, ver o que ele quer fazer, se ele quer o dinheiro de volta, se ele quer um outro carro, ou se ele quer, dentro de um acordo, aguardar mais um tempo para ser solucionado o problema. Opa, saí aqui do meu resumo aqui, né? E aí, como que funciona aqui na Mesquita, né? Nós seguimos o CDC, obviamente, né? Seguimos aqui o Código de Defesa do Consumidor. Como eu falei, nós trabalhamos com carros seminovos. Nós temos orgulho aqui de dizer que nunca, jamais entramos em um fórum para discutir com um cliente uma garantia. Isto é uma questão de cultura organizacional. Nós resolvemos todos os nossos problemas aqui na minha mesa, né? Durante muito tempo, meu pai, hoje eu, com o Eduardo, nosso consultor, né? Com o Rodrigo, nosso consultor. Sempre resolvemos com os clientes aqui, conversando, sempre chegamos num acordo, né? Buscamos clientes que sejam justos, nós também sempre justos, e sempre chegamos aqui num bom senso para resolver aquilo que é a lei, né? Porque aquilo que tem que ser cumprido, o que está no CDC. Pessoal, fechou? Esta foi a live sobre garantia de veículos seminovos, um assunto bem interessante. Loja aberta até às 12 horas. Venha aqui conhecer o nosso showroom, tomar um café, ver os nossos carros, trocar uma ideia, nos visitar. Lives aos sábados, estava um tempo aí sem fazer live.
Estava tentando manter a rotina aí, live todo sábado, mas os assuntos do ramo são meio repetitivos. E hoje eu voltei a fazer porque hoje eu estava pedalando e fazendo uma reunião introspectiva, né? Uma reunião interpessoal. E pensei, vou falar sobre garantia, né? Garantia é um assunto bem legal, é um assunto que quem não deve não teme. Então, nós aqui não temos medo nenhum de garantia, é o menor dos nossos problemas hoje aqui. Hoje o nosso maior problema é comprar coisa boa, para ter coisa boa para vender. É isso que, vamos dizer assim, me tira o sono, não é garantia que me tira o sono, não estou preocupado com isso. Mas é uma coisa que nós convivemos, então tem bastante conhecimento de causas, são anos aqui acompanhando essa questão de garantia, né? Então, achei que foi um assunto muito legal aqui para uma live, tanto é que deu quase 1 hora de live. Essa live vai estar lá no nosso canal no YouTube, no @mesquitamotors. Também vai ficar salva aqui no nosso feed, beleza? Lá no nosso canal no YouTube também tem todas as outras lives. Esta sobre garantia de veículos vai estar lá também. Nos acompanhe aqui nas redes sociais e aos sábados as nossas lives. Abraço, valeu!